comunidade queira sentar-se. Um bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos, bem-vindas à Casa de Deus. Um bom dia também àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Também sejam bem-vindos e bem-vindas nessa comunhão em comunidade. Quero saudar vocês com a palavra bíblica que é lema para esta semana, palavra de Apocalipse 22, versículo 20, que diz: aquele que dá testemunho de tudo isso diz, certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. A palavra das senhas nos fala deste período que nós estamos vivendo no final do ano litúrgico da igreja. O ano da igreja inicia no primeiro domingo de advento, daqui um domingo nós celebraremos o advento. E portanto os textos apontam para os textos que falam da vinda de Cristo, que falam deste momento onde nós anunciamos a esperança da segunda vinda do nosso Senhor. E como nós temos ouvido nos textos nos últimos domingos, nós não sabemos quando isso acontecerá, de que forma, e por isso Jesus, através do Evangelho dos domingos anteriores e também de hoje, vem nos falando sobre como é importante vivermos a nossa vida nessa espera e vigilância. Isso significa que vamos viver a nossa vida no dia a dia, coerente de acordo com a palavra do nosso Deus. Que essa palavra assim nos acolha também neste domingo. E assim queremos iniciar como comunidade louvando ao nosso Deus, cantando graças, Senhor, eu rendo muitas graças. Convido aqueles e aquelas que podem ficarem de pé. Nos reunimos nesta comunhão em nome do nosso Deus que é Pai, Criador e mantenedor da vida, em nome do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e em nome do Espírito Santo, nosso auxiliador e consolador na fé. Amém. Diz o salmista: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Nele nós podemos buscar aquilo que necessitamos. Podemos buscar acolhida, podemos buscar a sua força para viver a nossa vida. Podemos buscar a esperança que Ele traz a nós a partir da sua graça e do seu amor. Este Deus quer nos acolher. E diante dele nós também precisamos nos colocar em humildade. Porque nem sempre nós conseguimos viver de acordo com a sua palavra, com a sua justiça, com o seu amor.
Nós, como seres humanos, falhamos e por isso queremos buscar o perdão do nosso Deus, confessando a Ele os nossos pecados. Fazemos isso no início com um pequeno momento de silêncio, onde cada um e cada uma pode colocar diante de Deus a sua vida. E depois juntos oramos e confessamos. Senhor nosso Deus, em humildade chegamos diante de Ti para colocar nossa vida em Tuas mãos. Em nosso dia a dia, Senhor, tantas vezes desanimamos por pouca coisa e desistimos de coisas importantes. Perdoa-nos, Senhor, por isso. Senhor, nós temos medo e facilmente deixamos de fazer até pequenas coisas em favor dos outros por causa do medo. Estamos muito preocupados com nossas atividades diárias e por isso perdemos a direção que o Teu Evangelho nos indica. Perdoa-nos, Senhor, por isso. Senhor, nós não gostamos de ser corrigidos pela Tua Palavra, pelo Teu Evangelho, porque isso às vezes nos incomoda, porque no fundo nós queremos que tudo fique como está, queremos viver a vida do nosso jeito. Nós queremos ser Teus filhos e Tuas filhas, Senhor, mas não queremos viver conforme a Tua vontade. E temos medo do compromisso que isso traz consigo. Por isso nós Te pedimos, Senhor, corrige-nos, porque muitas vezes deixamos de olhar para o autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo, e olhamos apenas para nós mesmos. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. Perdoa-nos quando deixamos de viver segundo os Teus ensinamentos. Por Tua graça, ó Deus, perdoa-nos e nos renova. Ensina-nos a cada dia a viver como Teus filhos e filhas. Isso nós Te pedimos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Sempre que nós nos dirigimos a Deus e colocamos a nossa vida nas Suas mãos, Ele nos é fiel e na Sua palavra nos transmite a Sua graça. Essa palavra nos diz, Jesus Cristo mesmo carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Em Cristo Jesus nós recebemos o perdão. Ele nos dá o perdão e salvação para que, libertos deste peso que o pecado traz sobre nós, possamos viver a nossa vida em liberdade e amor conforme Cristo nos ensinou. O seu amor nos abraça e nos dá o seu perdão. Por isso, aqueles e aquelas que confessaram com sinceridade os seus pecados, recebam o anúncio do perdão de Deus. Os seus pecados estão perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor de Deus que nos abraça e a sua graça nos traz também a alegria de sabermos que somos amparados por este Deus. Por isso queremos louvá-lo cantando o Glória. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui reunidos e reunidas como Tua comunidade, com nossas fraquezas, nossas limitações, nossas incertezas. Pedimos, ó Deus, que a Tua palavra nos fortaleça, nos dê coragem. Pedimos, Senhor, ilumina-nos para que possamos enxergar o objetivo que nos é proposto por Jesus. Dá-nos, ó Deus, sabedoria, para que o entendimento da Tua palavra nos anime para vivenciá-la em nosso dia a dia. Isso nós Te pedimos por Teu Filho Jesus Cristo, que contigo e o Espírito Santo reina hoje e eternamente. Amém. Unidade queira sentar-se, nos preparamos para ouvir a palavra de Deus cantando 150, Buscai primeiro.
estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Nós queremos nos deixar orientar pela palavra de Deus nesta manhã. Nós queremos aclamar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Convido quem puder que se coloque de pé. Diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A palavra bíblica na qual nós queremos refletir nesta manhã se encontra em Mateus capítulo 25, dos versículos 14 até 30. Mateus 25, 14 a 30. Diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que colho onde eu não plantei e ajunto onde não espalhei?
Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo o que tem mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Até aqui, palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Comunidade queira sentar-se. Graça e paz a todos, todas vocês, da parte daquele que era, que é e que há de vir, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós queremos refletir sobre esta parábola dos talentos, uma parábola que mexe conosco neste final de ano eclesiástico. Já temos acompanhado e lembramos que o ano da igreja, diferente do calendário civil, ele começa no primeiro domingo de Advento, que logo se aproxima. Será o último domingo desse mês de novembro. E ali, contextualizando um pouco, Jesus está nos seus últimos dias na terra, na companhia dos seus discípulos. Só depois da ressurreição é que Jesus vai ter mais tempo com eles. Então, Jesus está a poucos dias da crucificação, em torno lá de quarta-feira. A gente presenciou aqui nos últimos domingos os embates que Jesus tinha dentro do templo, com as principais lideranças religiosas, com os fariseus, com os escribas, com os principais sacerdotes. E agora Jesus sai do templo. E ali, saindo do templo, os discípulos olham para o templo, a construção em si, e eles dizem: que maravilha, que pedras, que construções, que coisa fantástica. E realmente o templo de Jerusalém era fantástico. E Jesus anuncia sobre esse templo a sua sentença. Ele diz: não vai ficar pedra sobre pedra. Mais do que dizer sobre a destruição física do templo, isso ia acontecer anos depois, Jesus estava falando de todo o fim daquele esquema excludente, de todo aquele esquema corrupto que reinava dentro do templo. Jesus estava dizendo que acabaria com isso. Se nós lembrarmos do relato da crucificação, quando Jesus expira no Mateus, no final do Evangelho, fala-se que de alto a baixo rasga-se o véu do templo, que separa as pessoas de Deus. Então Jesus está dizendo dessas coisas que vão acontecer. Mas os discípulos então perguntam: Senhor, quando vão acontecer essas coisas? Quando é que isso vai se dar? E Jesus começa a falar então das coisas dos últimos tempos. Jesus chama para a vigilância, porque Jesus diz que a gente não sabe, nós não sabemos. O dia do Senhor, ele vem como um ladrão. Se a gente soubesse quando o ladrão viria, a gente estaria preparado. Mas ele diz: o dia vem, a gente não sabe a hora. Então, Jesus chama de novo para a vigilância. E Jesus conta então sobre isso, sobre a questão de vigiar, sobre a parábola dos talentos. Os talentos, no nosso português e em outras línguas também, eles coincidem com aquilo que nós chamamos de habilidades, né? Habilidades naturais. Até quando a gente vai fazer algum evento, a gente chama de show de talentos, onde as pessoas vão desfilar aquilo que elas sabem fazer de melhor. Mas o talento nesta parábola, trata-se de uma unidade monetária.
Aqui está falando de um patrão que é muito rico e que entrega o seu tesouro, entrega as suas coisas para que os seus servos administrem. O talento nessa unidade monetária, ele correspondia a em torno de 18 anos de trabalho de um trabalhador médio. Se a gente pegasse aí a média de ganhos de um trabalhador, de uma trabalhadora brasileira, fizesse isso, as estatísticas têm, né? Então seria equivalente a 18 anos, ou 20 quilos de ouro, né? 20 quilos de ouro, isso é muito dinheiro. Cada um deles recebeu uma pequena fortuna para administrar. Eu lembro dos filmes, né, que as pessoas contratavam os grandes heróis da história e prometiam, os reis então prometiam pagar o seu peso em ouro. Né? Eu fico imaginando se a gente teria tanta dieta hoje em dia, se a gente recebesse essa promessa de ganhar o seu peso em ouro. Eu estava feito. Enfim, nessa questão ali dos talentos foi confiado. O mestre confia. Confiar tem disso, de entregar. É uma entrega confiante que soltou nas mãos deles, confiou nas mãos deles uma fortuna. E interessante que quando ele faz isso, ele não dá instruções. Não dá manual para eles. Olha, vocês pegam esse meu dinheiro, vai lá, né? Petróleo está dando mais, né? Agora commodities, vocês vão ali na bolsa, né? Fazem essas coisas, investem em ouro, aqui o dólar está em alta, né? Não tem instruções. Só confia a ele os seus bens. Não está dando para eles, está confiando, ainda continua sendo do patrão, mas é para eles trabalharem aquilo. Né? E a gente vai vendo que eles receberam quantidades diferentes. Um recebe 5 talentos, um recebe 2 talentos e um recebe 1 talento. Mas, repito, não era pouca coisa, nem o que recebeu 1 talento. Lembrem-se, 20 quilos de ouro. Né? E ali diz que o primeiro saiu imediatamente a negociar. E esse ganhou mais 5 talentos. E diz que aconteceu a mesma coisa com o segundo, que recebeu 2 talentos. Ele também saiu a negociar e também dobrou o seu valor. Só que um deles, ele enterra o talento. Aliás, isso era uma coisa que se previa na antiguidade. Na antiguidade não tinham lá os bancos muito, né, as caixas fortes e aquele concreto duro, aquela coisa, né? Também não tinha dinamite para explodir isso tudo, mas isso era uma das coisas que estavam nos escritos, para as pessoas preservarem aquilo que é seu. Muitas vezes se fazia isso, né? As pessoas enterravam as suas riquezas. Aliás, Jesus conta isso em outra parábola do reino, quando ele fala que alguém estava lá num campo e encontrou um tesouro escondido, né? Podia ser também que alguém enterrou seu tesouro lá e morreu. E alguém vai lá depois e descobre. Que alegria. Né? Então isso era uma coisa que estava prevista. E esse homem, então, esse último servo, ele enterra aquilo que é do seu patrão. Diz então ali que depois de muito tempo vem a volta. Interessante esse detalhe, depois de muito tempo o patrão volta. Significa que não era ali no tempo que eles esperavam, não era no tempo que eles tinham a sua expectativa, era no tempo do seu Senhor. E no tempo do seu Senhor foi depois de muito tempo, ele volta. E ali mostra a questão de prestar contas. Prestar contas do seu trabalho. Vem o confronto com aquilo que foi feito, com o que o Senhor confiou aos seus servos. Isso é uma das coisas que nos incomodam, né? Porque esse tempo que nós estamos agora, ele nos lembra disso. O chamado para a vigilância, ele é um chamado para a vigilância porque haverá um tempo de confronto. Haverá um momento de acertar as contas, de olhar como foi trabalhado aquilo que Deus nos deu.
E ali vem então a prestação de contas. Então, apresenta-se primeiro aquele que ganhou, recebeu, foi confiado 5 talentos, e ele diz: aqui está, Senhor, ganhei mais 5. Servo bom e fiel, entra na alegria do seu Senhor. Assim também o segundo: aqui está, recebi 2 talentos, devolvo outros 2. Servo bom, servo fiel, entra na alegria do seu Senhor. Entrar na alegria do Senhor era fazer parte daquilo tudo. Já não tinham mais a condição do servo, eles faziam parte da casa. Entra na casa do Senhor, participa de tudo o que tem ali, participa dos banquetes, participa da alegria, do conforto do palácio, entra na alegria do seu Senhor. Isso foi dito para esses 2 primeiros. Mas daí vem o terceiro. O terceiro, quem sabe ele teve muito tempo, porque ele não fez nada. Ele teve muito tempo para ensaiar esse discurso. Ele chega lá diante do seu Senhor e ele diz lá no versículo 24: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Ele deve ter tido tempo para ensaiar esse discurso. E ele tem uma visão distorcida do seu Senhor. Porque nenhum dos outros 2 mencionou isso. Dizendo: Senhor, eu sabia que o Senhor é servo, o Senhor é severo, né? O Senhor é brabo mesmo, então com medo eu fiz aqui e dobrei o que era seu. Não, só esse que não fez nada com aquilo que recebeu, que enterrou, esse veio com um discurso prontinho, né? E a gente fica assustado com essa história, né? Porque a gente acha que a pena, aquilo que foi aplicado para ele, aquilo que foi sentenciado para ele, parece meio forte, né? Afinal de contas, ele devolveu aquilo para o seu Senhor, né? Estava até na instrução dos escritos daquela época. Porque, afinal de contas, se os outros arriscaram, de repente eles podiam ter perdido mais do que aquele. Né? Se a gente olhar hoje, tem gente que perde milhões na bolsa. Se um desses tivesse feito um investimento arriscado, também poderia ter perdido. Mas ele chega diante do seu Senhor e recebe esta sentença: servo mau e preguiçoso. E daí ele confronta ele com a própria visão que ele tem do seu Senhor. Nem questiona. Você, sabendo que eu colho onde não planto, que ajunto onde não espalho, então poderia pelo menos ter entregado aos banqueiros, e eu receberia com juros aquilo que é meu. Ou seja, nem o mínimo foi feito. Interessante nessa história que isso, depois o mestre faz isso. Ele diz: toma aquilo que era dele, entrega para aquele que tem 10, aquele que dobrou. E isso é o assustador, que parece uma lógica capitalista do efeito colateral pior do capitalismo, que é o acúmulo. Tinha até uma musiquinha, num Axé Music, que dizia: onde o rico cada vez fica mais rico, quando o pobre cada vez fica mais pobre, e o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe, o que de baixo desce. A gente tinha uma musiquinha assim. Só quem tem cabelo branco que lembra. E isso parece, né, o pior, aquilo que acontece. Onde é que está a solidariedade? Onde é que está repartir, dividir as cargas? Mas aqui, de fato, não se trata disso. Trata-se de esconder aquilo que foi confiado. Então ele tem uma visão distorcida, e ele esconde. E trata-se aqui também de esconder. Tempos atrás, início de pandemia, a gente tinha mais tempo para assistir filme, depois a gente foi se adaptando e voltando com tudo, né? Mas tinha um tempo que a gente assistia mais filmes, e eu assisti um filme que é muito legal, recomendo, né? Sessão
recomendações de filme, Harriet, né? Fala da história de Harriet Tubman. Não, como é que é o nome dela aqui? Tubman, é. Ela é uma ativista negra e ela escapa da escravidão. Nos Estados Unidos, naquela época, então, haviam estados ainda escravagistas e outros que tinham abolido a escravidão. E ela escapa de Maryland e vai para Filadélfia. E em vez de contentar-se com a sua própria liberdade, ela faz missões de salvamento para retirar pessoas da escravidão também. Então, essa mulher, ela consegue tirar 300 pessoas, em torno de 300 pessoas que ela consegue conduzir de Maryland para Filadélfia, onde tinha todo um movimento de abolição da escravatura. Então essa mulher ela é lembrada na história dos Estados Unidos como uma heroína que luta pelo direito das pessoas. Ou seja, ela tinha recebido a sua liberdade e em vez de contentar-se com o que era seu, minha liberdade, ela arrisca para ir lá buscar liberdade para as outras pessoas. O que foi feito com aquilo que lhe foi confiado? O que foi feito com aquilo que foi dado para ela naquele momento? A sua alegria, da sua liberdade, não poderia ser só a sua alegria. Ela queria que isso atingisse mais gente. E essa é a lógica do Evangelho. Aquilo que nós recebemos não é para nós. Isso é para ser contado adiante. A história do Evangelho, o testemunho do Evangelho hoje, tem a ver com isso. Tem a ver com compartilhar. O testemunho da ressurreição de Jesus Cristo foi contado adiante e adiante até que chegou a nós 2000 anos depois. Isso é tempo. A mesma coisa, os discípulos entenderam, lá em Atos estava dizendo isso. Eles tinham essa consciência e diziam, nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Isso é colocar o talento para girar, para gerar ganho. O que recebi não é para mim. Tinha uma musiquinha do culto infantil, né, que a nossa filha Beatriz gostava muito quando era criança, né, que dizia, esse brinquedo não é só meu, foi Deus quem me deu, esse brinquedo que não é só meu, o que eu tenho de bom é para dar ao meu irmão. Esse sorriso não é só meu, foi Deus quem me deu, esse sorriso que não é só meu, o que eu tenho de bom é para dar ao meu irmão. Então essa é a lógica do reino que, compartilhando, se multiplica. A lógica de que, perdendo a vida, você ganha. Perdendo a vida não quer dizer se martirizando, mas quer dizer ofertando de vida um pouquinho para as pessoas que estão ao redor. O resultado não pode ser outro a não ser multiplicação. Essa é a lógica do Evangelho. Aquilo que é dado, ele se multiplica. Nós estamos falando das coisas de Deus, não são das coisas das pessoas. Às vezes as pessoas são mesquinhas, seguram, enterram. Mas quando estamos falando das coisas de Deus, então tudo se multiplica, não pode ser diferente. E por isso, a pena tão severa para aquele terceiro servo. Porque ele não fez nada, ele enterrou. Ele enterrou e tendo enterrado, ele foi fazer as suas próprias coisas. Ele tirou da vista, inclusive, o talento que os outros tinham sempre diante de si. O seu talento. O seu talento lembrava para eles que eles tinham uma responsabilidade e que eles teriam que prestar contas quando o mestre voltasse. Quando ele enterra, ele tira isso da sua vista e vai viver a sua vida só preocupado consigo mesmo, com o seu umbigo, com as suas coisas. E por isso ele não poderia receber a mesma recompensa dos seus conservos, os seus servos que estavam ali junto com ele. Então o reino de Deus, ele precisa e ele vai sendo multiplicado na medida em que as pessoas vão repartindo dele. Nós recebemos de Deus muita coisa. Nós recebemos salvação, nós recebemos perdão,
nós recebemos aceitação. Um Deus que nos abraça, que nos perdoa, que renova o nosso viver. Um Deus que nos chama para dizer isso para as outras pessoas também. Porque tem gente que não sabe, tem gente que vive com o peso da sua vida. Tem gente que acha que o amor de Deus não é para elas, elas acham que é só para as outras pessoas, porque acham que a sua vida é uma desgraça só. A gente precisa dizer para as outras pessoas desta mensagem. Deus nos deu muito, Deus nos colocou sobre o muito, e por isso a gente precisa dizer isso para as outras pessoas, como disseram para nós. Como disseram para nós. É só isso que a gente tem para fazer. Então, a intenção precisa ser de servir, de multiplicar, arriscar, envolver-se naquilo que é de Deus. Por isso, quando nós lidamos com estas coisas de Deus, com fé, com aceitação, as coisas vão se multiplicando. E assim Deus vai também nos transformando. Porque à medida que damos, nós também recebemos. E as coisas vão se multiplicando. E o amor de Deus vai se espalhando para todas as pessoas. Este é o convite para nós. Para não enterrarmos as coisas que Deus nos confiou. Mas colocar no nosso viver. Partilhar com as pessoas. Investir nisso. Investir naquilo que rende frutos para o reino de Deus. Um reino que está aí entre nós e que precisa crescer para que mais pessoas façam parte dele. É a vontade de Deus que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que nós possamos arriscar, investir naquilo que Deus nos confiou. E Deus nos confiou muito. E a partir daí, nós entremos também, quando Ele nos chamar para prestar contas, que a gente receba aquilo que Deus quer dar com alegria. Ele diz, entra na alegria do seu Senhor, entra na casa do Pai, participa de tudo aquilo que foi preparado para você desde a fundação do mundo. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Nós queremos confessar a nossa fé. Convido quem puder que se coloque de pé. Fazemos isso através das palavras do credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Comunidade queira sentar-se. Convido para cantarmos hino 579. Muitos virão te louvar. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja sempre tanto nome
Cristo Jesus presente aqui. La 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 ya, la 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 ya. Remidos, comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente. Momento para os nossos avisos. Primeiramente, a gente pede desculpa aí que falhou o slide. Vou demitir a pessoa que faz esse serviço que não faz direito, que sou eu mesma. A gente não percebe às vezes que falha. Faltou uma estrofe. A gente canta Lalaiá nessa hora, né? Queremos convidar então para o nosso próximo culto, né? Domingo que vem às 9 horas. Os cultos sempre são todos os domingos às 9 horas da manhã. Neste tempo aí não podemos fazer à noite, né, por questões aí de higienização do ambiente. Todos são sempre convidados, os cultos estão sendo presenciais, seguindo todas as orientações aí de saúde, então podemos também ficar à vontade de vir à igreja, mas também aqueles que não podem nos acompanham pelas redes. A oferta do culto de hoje é destinada em nível sinodal para o Conselho de Música. A gente sabe que música é essencial para a vida. Não tem como a gente dizer que não tem como existir música na nossa vida. Eu não sei vocês, mas eu não sobreviveria sem música. A música ela é uma das formas de louvar a Deus, mas também de tocar o nosso espírito. Aquele hino antigo diz, quem canta ora duas vezes. A música ela é essencial. Neste tempo aí que nós vivemos de isolamento, a música tem preenchido o nosso viver. E eu sempre brinco que a música ela tem a ver com a nossa vida. A gente tem músicas que nos marcam, hinos ou outras músicas, porque marcam o nosso viver. Eu sempre digo que tem que ter aquele fundo musical do nosso viver, do nosso dia a dia. E a nossa oferta também quer apoiar esse trabalho, que nesse tempo de pandemia, de isolamento, os músicos da nossa igreja trabalharam incessantemente, para trazer também um louvor, a palavra de Deus através da música para a nossa vida. Então as nossas ofertas querem apoiar este trabalho que acontece na nossa igreja. Lembramos que oferta é a oferta de gratidão, que Deus abençoe todos vocês, mas também abençoe aquilo que é ofertado para o uso do testemunho da sua palavra. As ofertas estão sendo feitas através dos envelopes que estão nos bancos. Nos envelopes marronzinhos, nós colocamos a oferta do culto para que a gente não tenha manipulação então de dinheiro. E esse outro envelope que está nos bancos, que é da nossa campanha Vai e Vem, esse azulzinho, nossa campanha de missão, que tá difícil hoje, que apoia os projetos missionários da nossa igreja. A nossa igreja tem vários trabalhos de apoio a pessoas, trabalho com crianças, com idosos, instituições e também comunidades em formação. E essa campanha então vai para essa função.
A campanha Vai e Vem, ela vai até o final. Facilita a vida, né? A campanha vai então até o final desse mês de novembro. Os valores que nós arrecadamos em toda a igreja, metade fica para o nosso Sindo, que é a nossa regional, vamos dizer assim. E esse valor, então, que fica para o nosso Sindo vai ser destinado para o nosso trabalho de capelania hospitalar aqui de Cascavel, de pastoral hospitalar, onde a nossa comunidade, então, desempenha esse trabalho de visitar as pessoas, de levar conforto e a palavra de Deus nesses momentos delicados de saúde e internamento hospitalar. Então, a oferta para a campanha Vai e Vem pode ser feita até 2 domingos ainda, né? Até dia 29. E aí vocês fazem nesse envelope, podem colocar junto na cestinha na saída ou também deixar na secretaria. Lembramos que nós teremos no nosso culto do dia 6 de dezembro, a nossa assembleia da comunidade, né? O nosso presidente, o Lírio, já no domingo passado anunciou e também está a convocação lá na frente. Ela acontecerá logo após o culto. Neste dia o culto então será mais curto, para que nós possamos ter esse momento que é necessário também pela legislação, que seja feito todo ano a nossa assembleia. No dia 13 de dezembro, que no calendário estava marcado a assembleia, nós vamos ter o nosso culto de ação de graças. Devido a essa questão da pandemia, nós não nos reunimos em junho, como nós sempre fazemos, o nosso almoço comunitário, o nosso culto de ação de graças. E nós ainda não podemos fazer o nosso almoço comunitário, mas não queremos deixar de fazer o nosso culto de ação de graças. O culto de ação de graça, antigamente a gente chamava de festa da colheita, que era aquele momento onde as pessoas traziam para a igreja alguma coisa que simbolizasse o seu trabalho, o seu pão de cada dia, para agradecer a Deus por aquilo que nós dele temos recebido. E também para pedir que Deus continue abençoando o nosso sustento. Então no dia 13 de dezembro faremos nosso culto de ação de graças. A partir do próximo domingo estaremos distribuindo também os envelopes para quem quer fazer a sua oferta em valores. E eles podem ser feitos então naquele culto ou também depois na secretaria. Castelos Fortes já estão disponíveis na secretaria da comunidade para o ano que vem. Pergunto se temos aniversariantes deste mês. Deste lado, alguém fez ou vai fazer aniversário neste mês de novembro? Lá atrás, a Bárbara, que dia? Dia 24. Mais alguém? Deste lado, alguém? Aniversário? Não? Aniversário de batismo, alguém foi batizado no mês de novembro, batizada? Lírio, que dia? 13 de novembro, essa semana. 65. Mais alguém? Aniversário de batismo no mês de novembro? Aniversário de casamento, de bênção matrimonial, quem recebeu a bênção de Deus? Lírio e a Iva, que dia? Dia 30, quantos anos de casados? 35, ali também, que dia aniversário de casamento? 27? 17? 15 anos. Então, dia 17, 15 anos de casados, de bênção matrimonial. Isso? Mais alguém que faz aniversário de casamento? Também, então, quem nos acompanha na internet, dia 5 de novembro, aniversário da dona Cleci Policarpo. Não vou dizer o sobrenome, que eu não vou falar certo. E o João Marcelo, filho da Rojânia, também no dia 5 de novembro. O Mauro Fischer, que fez no dia 14. A Gina, aniversário de batismo, dia 18 de novembro. São os aniversários, tem mais. Aqui o serviço funciona, enquanto eu falo, eles já estão trazendo mais aniversários. Renata Bart, aniversário de batismo. A Jennifer Witze, batismo também. E o Cleverson, dia 3, aniversário. Então, dia 3, aniversário do Cleverson. Bastante aniversariantes no mês de novembro. Então, para todos vocês, para os que aqui estão presentes, os que nos acompanham, quero deixar uma palavra bíblica, palavra de Jesus, que diz: não só de pão a pessoa viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus, ela é o sustento da nossa vida. Se nós podemos celebrar mais um dia, mais um ano de vida, mais um ano de batismo, mais um ano de vida matrimonial, é porque Deus tem sido esse alimento que sustenta o nosso viver. É Ele que nos conduz, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá aquilo que nós necessitamos. Assim eu desejo a vocês, aniversariantes, que Deus continue abençoando a vida, também a vida matrimonial, o casamento de vocês, que Deus seja sempre presente como este alimento que nutre e
e que abençoa o nosso viver. Também aqueles que nos acompanham recebam os nossos parabéns. Seriam esses os nossos avisos. Convido para cantarmos hino 289, Bênção da Irlanda. Queremos também já convidar para a nossa celebração de Advento. O último domingo desse mês de novembro, dia 29, é o primeiro domingo do tempo de Advento. E este sempre é um momento especial para a nossa comunidade de celebração. Nós, esse ano, não faremos a confraternização que sempre fazíamos, mas vamos fazer a nossa celebração de Advento. Convidamos, então, as famílias a participarem, com todos os cuidados, como temos tido nos cultos, mas também é um tempo da gente agradecer e se preparar para este fim de ano, neste ano tão complicado que nós vivemos, né, como sociedade, como mundo todo, e pedir também pela vida das pessoas e que esse tempo de Natal também nos ajude a nos prepararmos para viver de acordo com a palavra de Deus. Podemos ter esse momento de celebração. Então, dia 29, primeiro domingo de Advento, à noite, então, aí será o nosso culto, nossa celebração de Advento.
Convido para nos unirmos em oração, convido aqueles e aquelas que podem a ficarem de pé. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por nos acompanhares em todos os nossos passos, mesmo naqueles nos quais não sentimos a tua presença. Dá, Senhor, que possamos reconhecer sempre a tua mão no dia a dia de nossa vida. Junto a ti, ó Deus, queremos colocar as nossas intercessões. Te pedimos, Senhor, por aqueles que se encontram afastados da vida comunitária, sem ajuda para continuar a sua caminhada, sem esperança. Pedimos, Senhor, de forma especial por tua comunidade, que tu possa nos fortalecer, Senhor, especialmente nestes tempos que vivemos, e nos animar para que possamos permanecer firmes na luta em favor do teu reino. Fortalece, Senhor, nossas lideranças, nossos presbíteros, no desempenho missionário. Anima-nos, Senhor, a sermos testemunhas de Jesus Cristo até os confins da terra e no lugar aonde nos colocaste. Corrige-nos, Senhor, se por acaso nos desviarmos do teu caminho, do caminho do teu reino. Que possamos, Senhor, estar sempre prontos e prontas a te servir e que possamos produzir frutos de paz, de justiça e de amor em nossa vida. Te pedimos, Senhor, por nosso mundo e seus governantes, ilumina-os com a luz da tua sabedoria e afasta-os da irracionalidade de guerras, corrupção e lutas pelo poder. Pedimos, Senhor, pela tua bênção e pela tua orientação. Dá-nos sabedoria também neste dia de hoje, aonde vamos às urnas escolher aqueles que nos conduzem em nosso município. Dá-nos sabedoria, Senhor, para que possamos escolher e também depois acompanhar o trabalho, porque aqueles que ali estão são colocados para zelar por nós, por nossa cidade. Pedimos, Senhor, de forma especial pelas pessoas que sofrem em nosso meio, em nossa sociedade, em nossa comunidade. Fortalece, Senhor, as pessoas que estão cansadas. Anima, Senhor, aqueles que se encontram em leitos hospitalares. Fortalece-lhes a esperança. De forma especial, Senhor, nós te pedimos pela saúde do Alisson e também pedimos pela saúde do seu Ademar Roloff. Pedimos, Senhor, que o teu cuidado sobre a vida deles continue presente, que a tua mão os sustente e os fortaleça e que assim possam também se restabelecer em sua saúde. Dá, Senhor, o teu cuidado de forma especial a estas pessoas e também aquelas que nós aqui não mencionamos o nome, mas trazemos em nosso pensamento. Fortalece, Senhor, também as pessoas que vivem a saudade de ter perdido alguém importante em suas vidas. Consola e conforta, Senhor, na certeza e na esperança da ressurreição. A cada um de nós, ó Deus, queiras conceder uma nova semana abençoada com a tua presença. Que a palavra que aqui hoje ouvimos nos fortaleça para que possamos colocar nossos talentos, nossos dons ao teu serviço. Abençoa o nosso viver e ilumina o nosso caminhar. Tudo mais, ó Deus, que trazemos em nosso pensamento, em nosso coração, colocamos em tuas mãos, quando juntos oramos com as palavras que teu Filho Jesus nos ensinou a dizer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Este Deus que nos deu a sua palavra, a orientação da sua sabedoria, este Deus que acolhe também as nossas orações, quer também nos abençoar, para que aquilo que Ele coloca na nossa vida também seja bênção para outras pessoas. Assim nós queremos receber para partilhar a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe ao partires deste lugar, que Ele vá à tua frente para iluminar o teu caminho, que Ele caminhe ao teu lado para ser sempre teu amigo.
que vá atrás de ti para proteger-te de qualquer dano, que seus braços carinhosos estejam debaixo de ti, para te sustentar quando o caminho for difícil e estiveres muito cansado. Que Deus esteja sobre ti para te cuidar, a ti e a todas as pessoas que amas. E sobretudo que Deus viva em teu coração, para dar-te a sua alegria e a sua paz para sempre. Assim sejam abençoados e abençoadas, em nome do nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça e o amor de Deus os sustente e os conduza por todos os seus caminhos. Vamos na paz do nosso Deus e sirvamos a Ele no dia a dia de nossa vida, com nossos talentos e com o nosso viver, sempre em alegria e gratidão. Abençoado domingo a todos e todas vocês, e que a semana seja sob a proteção do nosso Deus. Amém. Vos guarde pelo seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, e no seu amor estaremos todos com Jesus. Para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor.